Olá, amigos! Como proteger seus investimentos financeiros em meio à atual guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Essa é, sem dúvida, a grande questão para aqueles que possuem recursos já aplicados ou mesmo para quem deseja investir. O conflito armado já desencadeou mudanças significativas no cenário econômico-financeiro mundial. E isso tem efeito no preço e no retorno dos ativos, tanto no que se refere ao momento atual, como às expectativas futuras de médio e longo prazo nos negócios. Nesse contexto, algumas aplicações passam a ser mais atrativas e outras deixam de ser interessantes. Com a grande possibilidade desse conflito produzir consequências por um período de tempo expressivo, é fundamental que os investidores saibam se posicionar nesse novo cenário. É provável também que em momentos como esse apareçam janelas com boas oportunidades de novos investimentos. Entretanto, é muito importante que qualquer movimento seja feita com muita cautela, dada a complexidade do momento e dado o aumento das incertezas. Assim, para volume de investimentos elevados e mais sofisticados, seria interessante procurar um bom assessor de investimentos financeiros. A consequência imediata desse conflito foi aumentar a incerteza no mundo dos negócios, abalando os mercados e fazendo oscilar negativamente a bolsa no mundo inteiro. Isso provocou também a valorização do dólar diante as outras moedas, assim como a subida das taxas de juros internacionais, comandada especialmente pelos juros dos Estados Unidos. Esse é o contexto macroeconômico mundial de partida. Como esses fatos afetam a composição de investimentos aqui no Brasil? Sabemos que a decisão sobre que ativos comprar depende, entre outras coisas, do perfil do investidor, se seus interesses são imediatos ou não e do volume a ser investido. Por isso, a melhor orientação sempre é aquela feita caso a caso. Entretanto, vamos considerar aqui alguns cenários mais amplos que possam orientar suas escolhas com mais racionalidade e segurança. Vamos considerar os dois grandes grupos de ativos existentes no mercado financeiro, os conhecidos instrumentos de renda variável e os de renda fixa. Falamos de renda variável, aqueles ativos que não é possível definir ou mesmo estimar com precisão sua rentabilidade. Podemos exemplificar aí, no caso, as ações, os fundos imobiliários, os mercados futuros, câmbio, as criptomoedas, dentre outros ativos. Já os ativos de renda fixa são aqueles que têm regras de rendimentos definidas mesmo antes de se aplicar, já se tendo conhecimento, por exemplo, do prazo, da taxa de rendimento ou do índice que será utilizado para valorizar o dinheiro investido. Como exemplo, temos a poupança, o certificado de depósito bancário, os títulos do Tesouro Direto, dentre outros. Assim, como falei, dependendo do perfil do investidor, no que se refere se ele está disposto a correr mais risco ou não, esse novo cenário abre a oportunidade tanto nos ativos de renda variável como no de renda fixa. É importante também que se diga a importância da diversificação dos ativos. Ela tende a ser, com grande frequência, a melhor estratégia no mercado financeiro. No entanto, a composição das carteiras depende, evidentemente, do interesse de cada investidor. Vamos fazer, então, uma rápida análise da atratividade dos principais ativos financeiros. Vamos iniciar com os ativos de renda variável, e aí já começo com as ações. Com o aumento das incertezas nos últimos dias, observamos que as bolsas de valores no mundo inteiro apresentaram oscilações para baixo. Mas isso não quer dizer que todas as ações serão investimentos ruins. Por exemplo, alguns mercados de commodities podem apresentar boa valorização, com aumento de seus preços, como petróleo, soja e trigo.
As ações de empresas também de alta tecnologia precisam ser consideradas nesse momento. Um outro grupo de ativos, vamos juntar aqui o dólar e o ouro. De uma forma geral, esses ativos são considerados como ativos de segurança. E num cenário de maior incerteza geopolítica mundial e o risco aumentando nos mercados financeiros, esses ativos podem ser considerados mesmo um porto seguro. No caso ainda do dólar, esse movimento é reforçado na medida que há uma perspectiva de subida do juro nos Estados Unidos para conter a inflação. Entretanto, devemos ter cuidado, haja visto que o fluxo de dólar continua firme para as bolsas brasileiras, que tende a frear a possível desvalorização do real. E aí, no caso, o efeito líquido desses movimentos é incerto. E por isso que precisamos ter muito cuidado na aplicação de dólar e acompanhar de perto seu movimento. Um outro grupo de instrumentos financeiros podemos chamar das criptomoedas, que são moedas digitais, aí o mais conhecido é o Bitcoin. Com as restrições de movimentação de ativos financeiros no mundo inteiro, essas moedas devem ganhar, num primeiro momento, grande valorização. Mas as autoridades monetárias podem impor restrição a esses ativos e gerar, mais na frente, uma perda. Então, também tenha cuidado com esse investimento. Vamos agora para o grupo de renda fixa. Iniciamos com a poupança. Assim como aconteceu em 2021, com a perspectiva de subida do juro no Brasil em 2022, seja por conta das nossas condições internas, seja por conta do cenário internacional, a poupança não é um bom investimento. Haja vista que sua rentabilidade deve perder para a inflação. O outro grupo de ativos, considerado os títulos pré e pós-fixado atrelado à Selic. Tanto os pré como os pós-fixados têm seus rendimentos atrelados à taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central regularmente. Assim, falar de renda fixa é também falar de juros. Como a inflação no Brasil pode continuar pressionada, é de se esperar que os juros continuem com perspectiva de aumento. Desse modo, podemos falar em bons investimentos nos CDBs, que são certificados de depósito bancário, ou nas LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio, no caso dos títulos pré-fixados, ou como, considerando os pós-fixados, o Tesouro Selic. Espero que essas reflexões tenham sido úteis para vocês e ajudar a entender melhor o atual cenário, de modo que você possa aplicar seus recursos de uma forma mais segura. Aguardamos vocês no próximo vídeo no nosso canal. Muito obrigado e até lá.